Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 16. Tendo ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado junto do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: Terra de Zabulon e terra de Neftali, terra que confina com o mar, pois país além do Jordão, Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 4, de 12 a 16. São Jerônimo. Nazaré é uma aldeia na Galiléia, ao lado do Monte Tabor. Cafarnaum é uma cidade na Galiléia dos gentios, ao lado do lago Genezaré, e por isso é chamada de Marítima. Diz-se que, no primeiro tempo, foram aliviadas do peso dos pecados, porque Nosso Senhor pregou o Evangelho primeiramente nas regiões das duas tribos, mas agora obscureceu-se sua fé, visto que muitos judeus permanecem no erro. Aqui, o lago de Genezaré, no qual desemboca o Jordão, é chamado de mar. Em suas margens se encontram Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Corazim, região onde Cristo mais pregou. Ou, segundo os hebreus que creem em Cristo, essas duas tribos de Zabulon e Neftali foram escravizadas pelos assírios e a Galiléia ficou deserta, a qual o profeta disse que ficou aliviada, porque suportava os pecados de seu povo. Mas depois todas as tribos que habitavam além do Jordão, na Samaria, foram reduzidas à escravidão, e dizem: agora a Escritura assegura isto, porque esse povo foi o primeiro desta região a ser conduzido à escravidão. Ela foi também a primeira que viu a luz da pregação do Evangelho iniciada por Cristo. Segundo os nazarenos, quando Cristo veio, foi a primeira terra libertada dos erros dos fariseus. Depois, pelo anúncio da Boa Nova do apóstolo Paulo, foi aumentada, isto é, multiplicou-se a pregação nos territórios ocupados pelos gentios. Adverte que há duas Galiléias, uma que se chama dos judeus e outra que se chama dos gentios. A Galiléia está assim dividida desde o tempo de Salomão, que deu 20 cidades da Galiléia a Irão, rei de Tiro, cuja parte se chamou depois Galiléia dos gentios e as demais dos judeus. Também pode ler-se ao outro lado do Jordão da Galiléia dos gentios. Assim direi: para que o povo que permanecia ou andava em trevas visse a luz, luz de nenhum modo pequena como a dos outros profetas, mas grande, ou seja, fala-se da luz daquele que diz no Evangelho: Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Prossegue: e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Considero que entre a morte e a sombra da morte só há a seguinte diferença: a morte é própria daqueles que desceram ao inferno com suas obras. Já a sombra da morte é própria daqueles que pecam, mas que ainda não saíram desta vida, porque, se quiserem, podem fazer penitência. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 4, 17. São João Crisóstomo. Por isso, não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque temeu que o auditório se dividisse, ou, não tendo Batista feito nenhum milagre, toda a gente seria arrastada para Cristo pelos milagres. Cristo inicia sua pregação de modo sábio, não de modo a espezinhar a doutrina de João, mas para confirmá-la e demonstrar a veracidade de seu testemunho. Veja-se que nesta pregação nada diz de si mesmo, coisa que, em verdade, era muito conveniente,
porque ainda não tinham uma opinião decente sobre ele. Começando, pois, não disse nada grave e oneroso como havia feito Batista, que o machado estava preparado para cortar a árvore e outras coisas semelhantes, mas, no princípio, anunciou coisas benignas, evangelizando o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Segui-me, lhes disse, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 18 a 22. Santo Agostinho. Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, veio antes dele. Pode causar dúvidas porque diz João que André seguiu o Senhor não na Galileia, mas junto ao Jordão, com outro, cujo nome se cala, e que depois Pedro recebeu esse nome do Senhor. Os outros três evangelistas dizem que foram chamados da pesca, e nisto estão satisfatoriamente conformes Mateus e Marcos. Porque Lucas não nomeia André, o qual, segundo se sabe, estava na mesma barca. Isto também é pouco conforme com que o Senhor disse a Pedro, como recorda Lucas, desta hora em diante será pescador de homens. Lucas 5,10. Coisa que Mateus e Lucas contam que disse aos dois. Mas pode ser que o tenha dito primeiro a Pedro, como diz Lucas, e depois aos dois, como contam os demais. Mas tudo o que já dissemos sobre João deve entender-se com toda exatidão, posto que há diferença de lugares, de tempo e de vocação. Mas deve-se entender também que Pedro e André não viram o Senhor junto ao Jordão, de modo a já unir-se a ele para sempre, mas somente conheceram quem era e, admirados com ele, voltaram às suas casas. Talvez, no entanto, recapitule o que omitira, porque, sem nenhuma diferença de tempo, diz, caminhando junto do mar. Pode-se indagar também, como o chamou separadamente de dois em dois, segundo contam Mateus e Marcos, enquanto Lucas diz que Tiago e João foram chamados como companheiros de Pedro para ajudá-lo e que, todos juntos, tendo puxado seus barcos para a terra, seguiram Cristo? Aqui deve-se entender que, neste primeiro chamado, sucedeu o que diz Lucas, e que eles voltaram outra vez para pescar peixes, segundo o seu costume. Não se havia dito a Pedro que nunca mais pescaria, uma vez que seguiu exercendo esse ofício depois da ressurreição do Senhor, mas que haveria de pescar homens. E depois sucedeu-se o que dizem Mateus e Marcos. Não o seguiram depois de puxar seus barcos para a terra, com a preocupação de voltarem às suas ocupações, mas para seguir aquele que ordenava. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que tinham algum mal,
possuídos de vários achaques e dores, possessos, lunáticos, paralíticos e curava-os. Seguiram-no grandes multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 4, de 23 a 25. São João Crisóstomo. Também ensinava os judeus porque não era inimigo de Deus, nem sedutor de almas, mas tinha vindo com o consentimento do Pai. Deve-se considerar que Deus, quando faz algo de novo, como uma alteração política, tem o costume de realizar sinais, oferecendo penhores de seu poder aos que hão de receber sua lei. Assim, quando iria fazer o homem, primeiro criou o mundo, e então deu ao homem sua lei no paraíso. E quando havia de dar sua lei ao santo Noé, fez coisas absolutamente inadmiráveis. E, do mesmo modo, fez grandes prodígios quando havia de dar sua lei aos judeus, e depois a ele impôs os preceitos da lei. Assim sucede aqui. Quando havia de introduzir essa sublime disciplina de vida, firmou a autoridade de seus mandamentos pelo brilho dos milagres. Como o reino eterno que ele pregava não podia ser visto, manifestava-o por aquilo que era visível. Observa a moderação do evangelista, porque não nomeia cada um desses casos de cura, mas, em poucas palavras, manifesta a abundância dos milagres. E segue-se: e trouxeram-lhe todos os que tinham algum mal. Não exigiu a fé de nenhum dos que havia curado, posto que ainda não havia feito demonstração alguma do seu poder. Ademais, não haviam mostrado pouca fé os que vinham de longe ou traziam doentes. Prossegue: seguiram-no grandes multidões.